Olá pessoal, tudo bem? Legal, né? Olha só, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso pequeno estudo sobre o Evangelho de João, que está incrível. Nós já fizemos 3 partes e agora estamos caminhando para a 4ª parte, que está magnífica. Nessa 4ª parte nós vamos falar sobre o 3º capítulo do Evangelho de João. Mas antes de dar continuidade ao nosso pequeno estudo, dê seu like, se inscreva no canal e aperta no sininho para receber todas as novidades que vêm pela frente. E olha só, não esqueça de deixar seu comentário e de dar sugestões para novas pesquisas e novos estudos aqui no canal. Vamos lá? O Evangelho de João oferece uma perspectiva única sobre a vida e os ensinamentos de Jesus. O 3º capítulo é particularmente rico em significado, destacando temas como o novo nascimento, a salvação e a luz que veio ao mundo. O capítulo começa com um encontro noturno entre Jesus e Nicodemos, um fariseu e líder religioso. Nicodemos busca entender os ensinamentos de Jesus e reconhece sua autoridade, mas Jesus o desafia com a necessidade de nascer de novo, não fisicamente, mas espiritualmente. Isso enfatiza a importância da transformação interior para compreender e experimentar o reino de Deus. Jesus continua a conversa com Nicodemos, enfatizando a necessidade de fé e crença para receber a vida eterna. Ele compara sua missão à serpente de bronze levantada no deserto por Moisés, onde aqueles que olhavam eram curados. Da mesma forma, Jesus seria levantado na cruz para oferecer salvação a todos que nele creem. O capítulo também destaca o papel de João Batista em testemunhar sobre Jesus. João reconhece sua posição como precursor e se alegra com o crescimento do ministério de Jesus, enfatizando que ele deve crescer enquanto ele diminui. Essa humildade e submissão à missão de Jesus ressalta sua exaltação como o Filho de Deus. Jesus é apresentado como a luz que veio ao mundo para iluminar a escuridão espiritual da humanidade. Aqueles que rejeitam essa luz preferem as trevas, enquanto aqueles que a recebem vivem na verdade e na justiça. Isso destaca a dualidade entre a fé e a incredulidade, a luz e as trevas. O 3º capítulo do Evangelho de João oferece uma rica exploração de temas fundamentais de fé cristã, como o novo nascimento, a importância da fé e crença, a exaltação de Cristo e a luz que ele trouxe ao mundo. Esses ensinamentos continuam a ressoar e a desafiar os crentes a viverem em conformidade com a vontade de Deus, experimentando a vida eterna através do relacionamento com Jesus Cristo, o Filho de Deus. O texto de João 3 nos traz um diálogo de Nicodemos com Jesus e nos mostra a concepção de salvação na fé cristã, confrontada com a forma de crer israelita com a concepção de salvação no judaísmo. O que é que crê para Nicodemos? Nicodemos é um fariseu. Diz o texto que é um dos principais judeus. Ele é uma autoridade judaica, portanto, conhecedor das Sagradas Escrituras, que é o Antigo Testamento. No capítulo 3 do Evangelho de João, temos relatado um encontro entre Nicodemos, um dos principais homens da religião judaica de seus dias, e Jesus de Nazaré. Nicodemos pertencia à ordem dos fariseus, um grupo conhecido pelo zelo quanto à lei de Moisés. Os fariseus eram conhecidos por sua forte reação contra a secularização imposta pelo helenismo. Enquanto o mundo inteiro se rendia à filosofia helenista e sua forma de ver a vida, esses homens não abriam mão da fé judaica, mesmo debaixo de perseguição. Sem dúvida, eram aparentes heróis da fé, que conheciam a lei como ninguém. Curioso, se esses homens conheciam tão bem a lei que falava sobre o Messias, Jesus Cristo,
não deveriam ser eles os primeiros a receber o Deus encarnado? Com louvor nos lábios, sabemos que não foi isso o que aconteceu. Para ele crer significa ser fiel à lei de Deus, cumprindo à risca, cumprir da melhor maneira possível os mandamentos divinos. É a observância às leis divinas que traz a salvação ao ser humano. Esta observância à lei divina também ajudaria para que o Messias, esperado, pudesse vir logo para instaurar o reino de Deus. Assim, a salvação, que é ver o reino de Deus, não é obra divina por graça, mas por pagamento à retribuição de Deus pela conduta correta da pessoa que crê, daquele que cumpre a lei divina. Aqueles homens se opuseram ao Senhor, procurando matá-lo. A razão para isso está descrita em João 7, versículo 7, quando Jesus disse: "Não pode o mundo odiar vós, mas a mim me odeiam. Porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más." A verdade, o exibicionismo da religiosidade não pode esconder de Deus um coração sujo de pecado. Nicodemos precisava aprender isso. Todos os homens precisam, pois não há nada que o homem possa fazer para justificar-se diante de Deus. Seria mérito da pessoa por sua obra, por seus esforços. Jesus, por sua vez, coloca outra concepção de salvação a Nicodemos ao dizer: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Este nascer de novo é algo que é impossível ao ser humano. Os homens estão perdidos no pecado e na morte, mesmo os mais religiosos. Por isso, é preciso nascer de novo, não da carne. Da carne é impossível para um homem, sendo já velho, retornar ao ventre materno. Mas da água e do Espírito, nascer do Espírito é receber a obra regeneradora de Deus. A água é o selo que representa essa obra. Nicodemos não entende, pois não conhecia a Deus. Suas muitas horas de estudos e práticas não foram suficientes, pois o conhecimento que possuía sobre Deus era apenas produto de reflexão humana. Por sua vez, falar do que conhece e atesta sobre o que viu, seu conhecimento de Deus Pai e do Santo Espírito é fruto de íntimo relacionamento. O grande paradoxo foi conversando com esse homem que tanto sabia da lei que Jesus decidiu explicar sua missão da maneira mais simples. E foi assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ninguém conhece a Deus por sua capacidade de compreensão, mas Deus se faz conhecido pela obra do Espírito Santo. Pecados não são perdoados por penitência, mas pelo sangue derramado de Jesus na cruz do Calvário. Vida eterna não é mérito humano, mas graça de Deus. Esse é o evangelho daquele que veio alcançar e salvar pecadores. O ser humano nasce, cresce, vive e morre. Não pode nascer de novo biologicamente. Por isso, Nicodemos pergunta: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez?
A resposta é óbvia: não pode. Usando esta figura, Jesus quer ensinar que a salvação não pode ser produzida pelo ser humano. Não é obra humana, é obra divina. Neste sentido, já nos aponta o Evangelho de Mateus, no capítulo 19, versículo 25 e 26, quando relata o diálogo dos discípulos com Jesus. Quando os discípulos perguntam para Jesus: quem pode ser salvo? E Jesus responde: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Não é o cumprimento da lei que determina a salvação, mas a fé. O nascer de novo é a fé. O nascer de novo é algo dado por Deus, por seu Espírito Santo, conforme podemos ver em Romanos, capítulo 10, versículo 17 e Efésios 2, versículo 8. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Jesus estava ensinando a Nicodemos que quem pratica o mal não vem até ele, porque as pessoas não querem aceitar que Jesus seja Senhor de suas vidas. Ora, é simples, porque muitas têm medo que os seus erros sejam expostos e as pessoas descubram que elas não são tão maravilhosas como parecem. Por esse mesmo motivo, muitos fariseus não reconheceram que Jesus era o Messias, pois seria necessário deixar o que haviam conquistado e reconhecer os seus erros. Não reconhecer os seus erros só tem uma origem: o orgulho. O orgulho impede que haja renúncia e arrependimento. Por isso, deixamos de aproveitar muitas oportunidades por causa do orgulho. Nicodemos poderia ter conquistado a vida eterna naquele momento em que conversava com Jesus, caso renunciasse à sua vida farisaica e decidisse segui-lo. Com esse encontro, aprendemos que para alcançar algum objetivo, você terá que, inevitavelmente, deixar algo para trás. Para você cursar uma faculdade, é necessário deixar seu tempo de descanso e de lazer. Se você deseja juntar dinheiro para investir em algo, às vezes é necessário renunciar a alguns desejos para alcançar o seu objetivo. Para você estudar a palavra de Deus, é necessário renunciar a um filme, a um lazer. Para você visitar uma pessoa, é necessário renunciar a um momento com a sua família ou com os seus amigos. Para você ser participante da vida eterna, é necessário que você negue a sua própria vida por amor a Jesus. Lucas 9, versículo 26, e dizia: a todos, se alguém que vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e me siga. É necessário tomar a cruz, renunciar diariamente para poder segui-lo. Quando os israelitas saíram do Egito para conquistar a terra prometida por Deus a Abraão, eles precisaram renunciar o pouco que tinha na terra da escravidão. Porém, mesmo após terem renunciado, voltaram atrás e murmuraram, acreditando que o que tinham no Egito era melhor que aquilo que Deus havia prometido. Isso foi um problema para aquela geração. Então levantou-se toda a congregação e alcançaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite, e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: se morrêssemos na terra do Egito, ou se morrêssemos nesse deserto, e por que nos traz o Senhor a essa terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E dizia uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito.
está registrado em Números 14, versículo do 1 ao 4. Por causa dessa murmuração, o povo de Israel passou 40 anos no deserto, até alcançar a terra prometida por Deus a Abraão. E os que murmuraram não conquistaram a terra. Números 14, versículo 20 ao 23. Você pode perguntar, já que eles renunciaram, por que não alcançaram a vitória? A resposta é: a renúncia se tornou pesada para eles. Isto é, eles acreditaram que o que fizeram já não valia mais a pena. Guarde isto em seu coração. Se a renúncia se tornou pesada para você, significa que você perdeu o foco e que não consegue mais ver a vitória. A renúncia se torna pesada quando olhamos para o que já renunciamos. Então, aprenda uma coisa: o seu foco, a sua direção é Jesus. Se você focar em Cristo, focar na direção de Jesus, você vai ver que a sua renúncia valeu muito mais do que você imagina. Sugiro que você se autoanalise e foque em Jesus. Jesus demonstrou que todos os homens precisam de novo nascimento, ou seja, é imprescindível o novo nascimento para se ter acesso ao reino de Deus. Com Jesus, aprendemos que o significado mais profundo que podemos dar à nossa vida é vivê-la com Ele mesmo. Com Ele mesmo, viveu como Ele mesmo viveu, em total doação a Deus e ao próximo. João não quer deixar dúvidas sobre o lugar ao qual Jesus pertence, sua ligação com o mundo celestial, o mundo divino, sua origem divina, sua relação divina com Deus. A isso também está relacionada a elevação do Filho de Deus, que deve ser levantado. O evangelista cria o título Filho Único de Deus para afirmar a filiação única e a relação única de Deus com Jesus. Todos esses títulos cristológicos têm a mesma intenção e querem ressaltar a obra da salvação realizada por Deus por intermédio de Jesus, o Cristo. E por Cristo, em nome de Deus e para o bem de toda a humanidade, nos ensina que a fé em Jesus é a chave para a vida eterna. A verdade desta passagem ressalta a importância da crença em Jesus e do compromisso com os seus ensinamentos. Como discípulos ou como discípulas, somos chamadas ou chamados a acreditar, a amar e a seguir o exemplo de Jesus. São plenos do sentimento, do julgamento. Explica-se, fala-se, mostra-se e vê-se julgar, julgado, julgado, julgamento. Os versículos 17 e 18 seguem reforçando a missão salvadora de Jesus, afirmando que ele veio ao mundo para salvar e não para condenar, mas destacando a necessidade de fé em Jesus para evitar a condenação. Portanto, nesse diálogo com Nicodemos, quer tocar no mais fundo do nosso ser, do nosso coração. Faz-nos um convite à conversão, convoca-nos a trilhar o caminho da solidariedade e da partilha e o compromisso com quem sofre injustiças. Então, façamos uma reflexão da palavra para a nossa vida. O que o texto nos diz, que os aspectos do mistério de Deus esta passagem possibilita conhecer o que significa escolher caminhar na luz ou caminhar nas trevas. Quando sabemos que caminhamos na luz, nós cremos no imenso amor do Pai, que nos deu seu Filho para nossa salvação. Há situações que nos fazem questionar o amor de Deus ou confiarmos plenamente no seu amor. Então, faça como os exemplos que deixamos aqui, renunciar tudo o que não vem de Deus, e você terá a
plena vitória dele em sua vida e obedecendo e o deixando o Espírito Santo guiar você no caminho de Cristo. E assim eu termino esse capítulo dizendo para vocês: renuncie àquilo que não é de Deus e se apegue ao que é de Deus. Entregue a sua vida às coisas que vêm do céu e não às coisas que vêm da terra. E assim eu deixo a paz a todos. Não esqueça, deixa seu like, se inscreva no canal, aperta no sininho e compartilhe essa mensagem. Compartilhe esse pequeno estudo que é maravilhoso. E assim eu deixo a paz.